nós estamos no museu aqui de Varginha para fazer um balanço dessa visita da secretária de Cultura, Eliane Parreiras. E com ela, eu converso agora para falar um pouquinho mais sobre isso e com o diretor superintendente da Fundação, professor Francisco Graça de Moura. Secretária, boa tarde, muito bom tê-la conosco. Qual que é o balanço que a senhora faz dessa visita a Varginha? Olha, extremamente positivo. Nós estamos em Varginha dentro de uma programação, que é uma programação do Minas Território da Cultura, que é um programa de descentralização da política pública de cultura. Estamos passando por diversas macro-regiões de Minas Gerais, estamos agora no sul de Minas, e aí então incluímos uma programação construída junto com o município, junto com a Fundação Municipal de Cultura, aqui para Varginha. E eu estou realmente voltando encantada, muito feliz pela oportunidade não só de poder conhecer de perto alguns bens que são muito importantes, como o Teatro Capitólio, o complexo da Estação Ferroviária, onde está a Fundação Municipal de Cultura e a biblioteca, o próprio Museu de Varginha, a Câmara Municipal, que também é um prédio esplendoroso. Então, não só pela oportunidade de conhecer esses bens, mas de também estar um pouco mais perto da sociedade civil aqui, de conhecer os projetos que estão sendo realizados, de apresentar a política pública de uma maneira mais elaborada e estreitar ainda mais os laços com a Fundação Municipal de Cultura. E quais são os frutos desses laços que estão voltando agora? O que a população varginhense vai ter nos próximos meses? O principal legado que o projeto Minas Território da Cultura vai gerar é a criação do Fórum Permanente das Microrregiões. Então, primeiro um estímulo para que se pense de maneira mais regional, mais coletiva, com associativismo, com alguns municípios liderando esse processo, como Varginha tem o potencial de liderar aqui na região. E a ideia, então, é que, por meio desse Fórum Permanente, que a gente tenha um diálogo, como o próprio nome diz, continuado, e que a gente consiga, então, estabelecer um plano de ação conjuntos, um diagnóstico, um mapeamento, um documento realmente elaborado, tanto para sustentar, dar subsídios para a elaboração da política pública de cultura, para o Conselho Estadual de Política Cultural com as suas decisões, mas também para a gestão que assumirá ainda em 2015. Então, é uma ideia realmente de um grande legado nesse sentido, e, ao mesmo tempo, a gente faz o convite realmente para que a comunidade de Varginha participe do restante da programação do Minas Território da Cultura, que está aqui na região do sul de Minas, agora no mês de junho, e realmente com uma programação bastante intensa, com capacitação, com discussões, encontros, debates, seminários, espetáculos, mostras literárias, exposições, mostras de cinema. Então, uma programação super ampla, são mais de 194 programações ofertadas ao longo desse período, e a gente quer fazer o convite realmente para toda a sociedade de Varginha participar, não só aqui na cidade, mas também em toda a região. Secretária, muito obrigado. E eu converso com o diretor superintendente da Fundação, com o professor Francisco Graça de Moura, que foi a pessoa responsável por trazer a secretária aqui. Presidente, o que o senhor achou da visita? Qual que é o balanço que o senhor faz dessa visita da secretária e da sua equipe aqui em Varginha? A secretária é uma pessoa humana extraordinária. Ela conseguiu demonstrar com muita riqueza como um secretário de governo deve se posicionar ao visitar uma cidade, transmitindo generosidade, informalidade e, ao mesmo tempo, produzindo a oportunidade do contato com propostas culturais da maior riqueza e da maior expressão que toda cidade deseja ver implantada em seu território. Veja só, você que trabalha conosco diariamente conhece que nós estamos falando em política pública de cultura, estamos falando em dar aos museus uma função pedagógica, em eliminar a visão burocrática de museu, e museu tem de abrir fim de semana, a questão da construção de políticas de inclusão social para a juventude, o resgate da nossa cultura popular, as congadas, os reisados e todas essas manifestações extraordinárias da cultura varginhense, a preocupação nossa de inserir os talentos da comunidade no processo de economia criativa para que se possa gerar oportunidade de trabalho e renda. Enfim,
essas ideias da preservação do patrimônio cultural, material e imaterial, e principalmente fazer da cultura um instrumento de inclusão social, um instrumento de desenvolvimento sustentável. A secretária, com sua equipe, com sua exposição e com tudo que nos mostrou, revelou uma coisa que eu já tinha dito para ela em seu gabinete. Eu acho que o casamento entre Varginha e a Secretaria de Cultura demorou a acontecer, mas felizmente eu acho que hoje nós tivemos uma bela cerimônia de matrimônio com toda a riqueza que deva existir. Essa é a nossa opinião. E os laços tendem cada vez mais a aumentar. Não é que eles tendem cada vez mais a aumentar, eles deverão necessariamente ser ampliados. Então, Varginha vai esperar aí por muitos eventos culturais, igual ela falou. Agora, em julho, vai ter um evento. Como que é? Explica para a gente como que vai ser essa parceria com a Secretaria de Estado. Não, nós não vamos esperar. A Secretaria de Cultura, a Fundação Cultural, vão construir essa trajetória. Não vão esperar. Eu acho que já esperamos demais. O que nós temos agora realmente é resgatar aquele dinamismo que sempre foi próprio de Varginha e resgatar principalmente a condição de polo cultural que Varginha sempre foi. E o que nós queremos realmente é que o Estado encontre aqui um parceiro à altura da qualidade da política pública de cultura do governo Anastasia, que é um governador que eu tenho a honra de ter compartilhado com ele de alguns momentos da minha vida. Quando, em 2001, eu fui eleito presidente da Federação Mineira de Fundações e da Confederação Brasileira de Fundações, foi o doutor Tomás de Aquino, procurador de Justiça, o governador Anastasia, e esse humilde cidadão que juntos construíram o marco regulatório das fundações no estado de Minas Gerais. Então, o governador, nesse tempo, era um brilhante professor da Universidade Federal de Minas Gerais, e aquilo que pouca gente conhece, o doutor Anastasia talvez seja, no Brasil, a maior autoridade em legislação e direito do terceiro setor. É um homem brilhante e um dos governantes que mais estimulou a participação da sociedade civil e das organizações governamentais no contexto das políticas públicas de governo. Então, faz parte, não é que faça parte do choque de gestão, faz parte da própria cultura e da própria expressão do governador como administrador de escola, a inclusão e a participação. E também faz parte de sua política de governador a descentralização do governo no sentido de buscar o desenvolvimento regional. De modo que são os nossos anseios e os nossos sonhos e utopias se casaram perfeitamente com a política atualmente implementada pela Secretaria de Estado da Cultura, com extraordinário brilhantismo, tendo à frente a secretária Eliane Parreiras, que já ganhou em Varginha o título de a Lady da Cultura Nacional, pela sua simpatia extraordinária e pelo seu grau de encanto pessoal. Professor, muito obrigado. Aguinaldo Monteiro para o Jornal Cidade.